Oi? Então, bom dia, pessoal. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, dia do advogado, dia 11 de agosto. Né? Parabéns aí a todos vocês, né, que estão nesse caminho. São advogados em potência, né? Não em ato, como diria Aristóteles. Né? Então, e nós estamos no nosso curso de tributos em espécie. Nas duas primeiras aulas a gente falou sobre tributo, o que é tributo e quais são as espécies tributárias. E hoje a gente já está no momento que a gente está falando da chamada limitação ao poder de tributar, tá? Que são regras constitucionais que restringem esse poder que alguns entes têm de instituir e cobrar tributos. Tá? Tudo isso foi bastante falado nas primeiras aulas, então seria muitíssimo importante que vocês escutassem as primeiras aulas para que vocês saíssem já desse D0 aí, que é uma coisa importante. Tá? Bom, entre as regras constitucionais que limitam o poder de tributar, que os entes públicos têm os chamados princípios constitucionais tributários. O que são os princípios constitucionais tributários? São normas jurídicas que estão na Constituição e que, de alguma forma, restringem essa prerrogativa que os entes públicos têm de cobrar tributos. Tá? O primeiro princípio que a gente tem que conhecer é o chamado princípio da capacidade contributiva. Princípio da capacidade contributiva. E o que diz esse princípio? Qual é a norma que se extrai desse princípio? O princípio da capacidade contributiva, ele pretende que cada pessoa seja tributada de acordo com a sua capacidade econômica. Então, o princípio da capacidade contributiva pretende que cada pessoa seja tributada de acordo com a sua capacidade econômica. Aqueles que têm muita capacidade econômica vão pagar mais tributos. Aqueles que têm pouca capacidade econômica vão pagar menos tributos. Tá? Depois, vocês escutarem as duas primeiras aulas, talvez seja legal escutar essa aula que eu estou dando hoje novamente, porque aí vocês vão estar compreendendo ela já dentro de muito mais base, vão aproveitar ainda mais a aula. Tá? Bom, e aí, se vocês forçarem um pouquinho a memória, vão lembrar que isso não passa de uma forma de concretizar aquele princípio da igualdade material no âmbito tributário. Não sei se o Vinícius já chegou a ver hoje, mais ou menos, né? Então, a gente tem igualdade formal e igualdade material. O que é igualdade formal? Todo mundo ser tratado com igualdade. Então, isso foi uma grande coisa, já nas revoluções burguesas lá de 1787, Constituição Americana, já foi muito importante o governante poder responder penalmente, civilmente, como qualquer outra pessoa, né? Diferente daqueles monarcas absolutos. Então, o princípio da igualdade formal é uma grande coisa. Mas o princípio da igualdade material, ele é uma forma mais radical de se buscar a igualdade, que é tratar desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam. Então, por exemplo, não tem sentido você colocar numa justiça do trabalho, poxa, um empregado, muitas vezes sem poder econômico, sem uma formação acadêmica, para litigar em igualdade de armas com uma grande empresa multinacional, com os melhores advogados. Então, o que a Justiça do Trabalho faz? Cria normas que geram uma desigualdade a favor do trabalhador, para que, quando eles forem litigar, eles tenham ali mais ou menos uma igualdade de condições. Eu tenho muitos filhos, tá, pessoal? E quando eu brigo com eles,
vou jogar um jogo, muitas vezes eu organizo o jogo para que eu saia de trás ou não possa fazer algumas coisas. Eu jogo basquete com meu de 9 anos. Então, por exemplo, eu não posso fazer cesta de dentro do garrafão. Eu tenho que fazer, e assim o jogo fica mais ou menos equilibrado, porque ele é bom, né? Mas ele entra, ele faz, e aí né? Então, isso é uma questão de igualdade material, tratar desigualmente os desiguais, certo? No direito tributário, o princípio da capacidade tributária, da capacidade contributiva, ele tem esse olhar da igualdade material. E não adianta cobrar o mesmo IPTU de todas as pessoas, o mesmo valor daquele sujeito que mora na praia de Caraí, de frente para o mar, e aquele que mora na comunidade vai pagar exatamente o mesmo valor. Não tem sentido. Cada um vai ser tributado de acordo com a sua capacidade econômica. Tá? Só que isso, gente, concordo que é um pouco genérico demais? Tem capacidade contributiva? Não tem? Está vendo como é uma coisa que é difícil da gente concretizar? Então, o princípio da capacidade contributiva é o primeiro que a gente está estudando, dos princípios nacionais tributários. Ele tem basicamente 4 ferramentas para a concretização dele. 4 instrumentos. E eles se chamam proporcionalidade, progressividade, seletividade e personalização. Proporcionalidade, progressividade, seletividade e personalização. São instrumentos para tentar dar uma concretização a essa coisa tão abstrata. Cada um vai pagar de acordo com a sua capacidade econômica. Então, como é que funciona essa ferramenta da proporcionalidade? Ela funciona assim. A maior parte dos tributos são cobrados com a seguinte sistemática. A lei estabelece uma alíquota, que é um percentual, que vai incidir independente de qual vai ser o tamanho da base de cálculo daquela riqueza que está sendo exteriorizada. Então, vou dar exemplos claros aqui para vocês. Vamos supor que o Renan tem um apartamento em Niterói de R$500 mil. Tá? Vinícius tem um apartamento de R$1 milhão. André tem um apartamento de R$1.500.000. Tá? 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500. Tá? O IPTU, ele tem uma alíquota de 1% para todos os imóveis de Niterói, todos os imóveis residenciais. Estou chutando essa alíquota, tá? No Rio é 1%, aqui eu não sei exatamente, deve ser 1%. Então, quanto de IPTU o Renan vai pagar? 1% de 500 mil. Dá quanto? 5 mil. Quanto de IPTU o Vinícius vai pagar? 1% de 1 milhão, 10 mil. Quanto de IPTU o André vai pagar? 1% de 1 milhão e 500, 15 mil. Percebo que quem exteriorizou mais riqueza, por ser proprietário de um imóvel maior, mais caro, pagou mais. Certo? Então ele pagou mais que todo mundo, porque ele tinha um imóvel que exteriorizava mais riqueza, certo? O Renan foi quem pagou menos nessa simulação que a gente fez, porque ele demonstrou menos capacidade contributiva. Tá legal? Vocês viram que a alíquota não mudou, 1%, independente da base de cálculo, mas se respeitou que quem exteriorizou menos capacidade contributiva pagou menos do que exteriorizou mais. Certo? Essa é a técnica da proporcionalidade. Aplica-se a alíquota independente da base de cálculo. Existe uma outra técnica, que é a progressividade, que é uma técnica mais agressiva para se extrair a capacidade contributiva. Que é o seguinte, quanto maior a base de cálculo, vai ser maior a alíquota.
tá? Então, seria assim, por exemplo, para imóveis de até R$500.000, a alíquota será de 1%. Para imóveis de até R$1 milhão, a alíquota será de 2%. E para imóveis de até R$1.500.000, será de 3%. Essa é a progressividade. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Então, nesse caso, Renan continuaria pagando R$5.000. Só que o Vinícius, ele pagaria 2% de R$1 milhão. Seria R$20.000, em vez de 10 mil que ele pagaria na proporcionalidade. Na progressividade, R$20.000. E o André, ele pagaria 3% de 15, daria R$45.000. Tá? A progressividade, por exemplo, é utilizada para vários tributos, como o imposto de renda. O imposto de renda tem alíquotas progressivas de, hoje no Brasil, salvo engano, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Quem tem maior renda paga alíquotas mais altas. Qual é o objetivo disso? É que tem alguns estudos econômicos que dizem que, do ponto de vista econômico, a progressividade ela faz mais sentido que a proporcionalidade. Que aquele que tem realmente um patrimônio muito grande, ele acaba sentindo menos o peso da tributação. Tá? Então, vou dar um exemplo meio tosco, tá? Mas só para vocês sentirem o que essa galera defende. Pensa, vamos supor que a alíquota do imposto de renda fosse fixa de 20%. Eu ganho, vamos supor que eu ganho R$1.000 por mês. Tenho que pagar 20% de imposto de renda. Eu vou perder R$200 de imposto de renda, vai me sobrar R$800 para passar o mês. Vamos supor que o André receba R$10.000. Ele vai pagar 20%, R$2.000. Vai sobrar R$8.000 para ele passar o mês. Percebam que para ele, por 8 mil, é muito mais confortável do que 800. Agora, Gabriel recebe 100 mil por mês, vai pagar 20 mil de imposto de renda, vai sobrar R$80.000. Entendeu? Então, R$80.000, ele dá um conforto muito alto, maior do que de 8 mil, por sua vez de 8 mil dá muito maior do que de 800, entendeu? Então, dizem que a progressividade ela serve para aplacar um pouco esse problema. E é uma questão que no Brasil a gente fala muito pouco, mas nos Estados Unidos esse tema é um tema super importante. É uma das coisas que divide democratas e republicanos nos Estados Unidos. Os republicanos são a favor da proporcionalidade. Os democratas, em geral, a favor da progressividade. Tá? Então, lá esse debate é mais intenso do que a gente aqui. Tudo bem? Mas as duas técnicas são usadas no direito tributário brasileiro. Para tributos diferentes, mas são utilizadas. A nossa Constituição impõe como obrigatório que o imposto de renda seja progressivo. Depois da reforma tributária, impõe de forma obrigatória que o imposto de transmissão causa-mortes e doação, com o imposto de herança, ele passou a ser obrigatoriamente progressivo. Então, no Rio de Janeiro, as alíquotas vão de 4% a 8%. Quem recebe uma herança maior, paga mais. Quem recebe uma herança menor, paga menos. Tá legal? Outra técnica, pessoal, da seletividade. Tudo são técnicas para tentar concretizar um pouco essa coisa tão abstrata, que é o princípio da capacidade contributiva. O que diz a técnica da seletividade? Ela é uma técnica que é utilizada para impostos que incidem sobre a venda de bens e a prestação de serviços. Tá? Essa coisa, por exemplo, o imposto mais importante que a gente tem hoje incide sobre bens, venda de bens, é o ICMS, que é um imposto estadual. Tá?
Normalmente, a alíquota dele é de 20%, a alíquota média é de 20%. Tá? E aí o que acontece? O supermercado, que vai pagar um imposto, a lei permite que ele faça o que a gente chama de repercussão. Ele pode transferir esse imposto para o cliente dele, para o consumidor final. Então, se a gente for ver as notas do mercado, quando a gente faz compras, a gente vai ver o valor dos produtos e um valor lá de ICMS. Mesma coisa na conta de luz também. Você vai ver o valor da conta de luz e o valor do ICMS que seria devido pelo mercado, pela Enel, pela companhia de luz, mas ela repercute, ela transfere o ônus do tributo para o consumidor final. A lei permite que ela faça isso. Tá? Chama repercussão do ônus econômico financeiro do tributo. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá no mercado. Aí eu fui lá comprar a minha compra de mês. Arroz, feijão, macarrão, peito de frango e um legume. Fui lá, fiz a compra. Aí deu a compra de mês, papapá, deu R$1.000. Quanto é que o mercado vai me cobrar? Ele vai me cobrar, sei lá, R$1.200. Por quê? Porque ele vai cobrar o preço dos produtos e vai repercutir o ICMS para que eu pague o ICMS que seria devido por ele. A lei permite, que é um imposto indireto que permite o ICMS. Então, eu vou pagar R$1.200, mas recebo, sei lá, R$10.000 por mês, com procuradoria, com a UF e tal. Tá? Agora, vamos pensar num trabalhador que recebe salário mínimo. Quanto é que está o salário mínimo atualmente? 1.600, 1.600. Então, vamos botar 1.600 para ajudar. Ele precisa, pessoal, consumir as mesmas coisas: feijão, arroz, macarrão, um pedaço de proteína lá, um grão qualquer. Não é que seja coisa de luxo. Ele vai no mercado, ele ganha 1.600. Ele gastou R$1.000, só que o mercado repercutiu R$200 para ele. Né? Então ele vai pagar 1.200. Vocês conseguem perceber que para essa pessoa, esses R$200 vão pesar muito mais do que pesaram para mim? Né? Esses R$200 que houve a repercussão, né? Então, entendeu? Para ele, então, vai fazer muito mais falta do que faz para mim. R$200 para quem ganha, vamos botar que ele ganha R$2.000 por mês, R$200 vai representar 10% daquela remuneração dele, certo? O cara que é pobre, ele vai ter que pagar indiretamente 10% de ICMS que foi transferido pelo mercado. O cara que ganhou 10.000, ele também vai pagar R$200. Só que quanto é R$200 em relação a 10.000? É só 2%. Né? R$200 vale 2%. Ou seja, para a pessoa com mais poder aquisitivo, aquele ônus tributário foi de 2%. Para a pessoa com menos poder aquisitivo, aquele R$200 valeu a 10%. Então, a isso se dá o nome de efeitos regressivos da tributação sobre o consumo. Pô, regressivo, ao contrário da progressividade, né? O cara que é mais rico pagou menos. O cara que é mais necessitado pagou mais. Então, como é que se resolve isso? A única forma de resolver isso, através da chamada seletividade. O que é a seletividade? Seletividade é um instrumento de concretização da capacidade contributiva que vai determinar que aquele produto supérfluo tem que ter uma alíquota de ICMS ou alíquota mais alta que os produtos essenciais. Certo? Na pressuposição, ou na presunção, de que as pessoas mais necessitadas vão consumir apenas o essencial. E as pessoas mais abastadas vão consumir coisas supérfluas. Então, por exemplo, gente, perfume francês. Vocês acham que a alíquota é maior ou menor que 20%? Maior. Chega a 35%. Tá? Tem uma coisa que a gente vê nas listas, que é
peleteria. Eu descobri depois que comecei a dar aula tributária. Casacos de pele, peleteria, né? Tudo a alíquota muito alta. Uísque é alíquota alta, certo? Agora, por exemplo, farinha, sardinha, arroz, feijão, eles têm alíquota aqui no Rio de 7%, é menos que 20%, certo? Porque é considerado um item essencial. Então, a gente tem, para os itens essenciais, uma alíquota menor, e para os itens supérfluos, alíquotas maiores. Essa é a seletividade. É uma técnica para esses impostos sobre consumo. E serviços também, prestação de serviços. Tudo bem? E a última técnica da capacidade contributiva é a técnica da personalização. O que é essa? Como é que funciona essa técnica? Vamos pensar no professor Marco Antônio. Nós dois temos exatamente as mesmas profissões. Ele é procurador do município do Rio, eu sou procurador do município do Rio. Ele é professor da UF, eu sou professor da UF. Tá? Ele é mais antigo do que eu. Então, ele tem mais triênios do que eu, que reflete na remuneração dele. Mas vamos esquecer esse detalhe, tudo bem? Nós dois somos juntos, na mesma situação econômica. Tá? Recebemos, por exemplo, R$10 mil por mês. Tá? Eu tenho 4 filhos. O Marco Antônio tem 2 filhos. Certo? Então, quando a gente vai pagar um imposto de renda, a legislação do imposto de renda, ela está interessada em dados da nossa pessoa, não só da nossa renda. Isso é uma personalização. Ela olha assim, vem cá, você tem quantos dependentes em casa? Você teve problema de saúde? Ou algum dos seus dependentes teve problema de saúde? Você gastou quanto com a escola, seus filhos, instrução sua própria? Ela vai buscando elementos pessoais para calibrar essa capacidade contributiva. Então, provavelmente, eu devo pagar menos imposto de renda que o Marco Antônio. Por quê? Porque lá em casa são 6 planos de saúde. Eu posso informar isso no imposto de renda. São 4 escolas. Posso informar no imposto de renda. Então, isso vai baixando a minha base de cálculo, eu vou deduzindo da minha base de cálculo, para que haja esse olhar para a pessoa, para uma capacidade contributiva subjetiva do sujeito, não apenas uma capacidade contributiva objetiva dos objetos daquela pessoa que exteriorizam a riqueza, como o veículo automotor, o IPVA, o imóvel em perímetro urbano, o IPTU, entendeu? São coisas que exteriorizam riqueza e que, mas por si só, elas não calibram a capacidade contributiva. Tá? Então, tem alguns impostos que admitem a técnica da personalização. Mais importante é o imposto de renda. Tem outros que não admitem essa técnica, como o IPTU, por exemplo. Então, vamos supor, um morador de rua recebe em herança uma cobertura na Praia de Caraí. A cobertura vale R$10 milhões. Ele é vizinho de um desembargador, são 2 coberturas por andar. Desembargador, 10 milhões, vale a cobertura dele. Um ex-morador de rua que passou a morar na cobertura da Praia de Caraí, 10 milhões. Beleza? Bom, ambos vão ter que pagar o IPTU. O IPTU, em Niterói, ele adota a técnica da proporcionalidade, 1% do valor penal. Quanto é 1% de 10 milhões? R$100 mil. Tá? Então, quanto é que o desembargador vai ter que pagar de IPTU? R$100 mil. Quanto é que o morador de rua, ex-morador de rua, agora morador de cobertura, vai ter que pagar? R$100 mil. E dá para olhar para os aspectos pessoais dele. No IPTU ele não adota a técnica da personalização. E, mas não tem dinheiro para pagar. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vender aquela propriedade,
se mudar para um outro local, vai ter que vender, talvez ir para um imóvel de R$1 milhão, colocar 9 milhões numa aplicação a 1% ao mês, que vai dar R$90 mil, para que ele possa ter um conforto bastante interessante para morar numa propriedade de 1 milhão. Tudo bem? Pagar o IPTU numa propriedade de 1 milhão. Quanto é que é o IPTU de 1 milhão? Vai ser R$10 mil. Tudo bem? Entendido? A capacidade contributiva objetiva olha para os objetos da pessoa, que exteriorizam riqueza. A subjetiva, ela vai olhar para elementos do sujeito. E isso divide os chamados impostos reais dos impostos pessoais. Impostos reais são aqueles que olham para as coisas. Res, lembra? República, res pública. As coisas daquela pessoa, que demonstra que ele tem capacidade contributiva. Os impostos pessoais vão olhar para a pessoa, como imposto de renda, que é o mais importante e é o único que pacificamente é imposto pessoal. Tá? Tudo bem? Esse é o princípio da capacidade contributiva. Um outro princípio, que também vai limitar o poder de tributar, é o princípio da legalidade tributária. O que é o princípio da legalidade tributária? A ideia básica dele é muito simples, que só é possível se instituir ou aumentar um tributo por lei. Lei no sentido técnico. Ato do Poder Legislativo, que passa pela sanção do chefe do Poder Executivo, tá? Não se pode instituir tributo, aumentar o tributo por um ato infralegal, como decreto, por exemplo. Tá legal? Essa é a ideia básica do princípio da legalidade. E essa lei, ela tem que ser uma lei ordinária ou uma lei complementar? Eu acho que você não viu isso ainda não. Sim, um pouquinho. Sai um pouquinho? Joia. Então, lei ordinária ou lei complementar? Regra geral é que seja lei ordinária. Mas existem 7 exceções de tributos que demandam lei complementar para sua instituição. Você se lembra dessa? Não? Vamos lá. Quais são eles? O Imposto sobre Grandes Fortunas, é o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, é da União, ele exige lei complementar. Segundo, Imposto Seletivo, IS, também da União. Terceiro, empréstimo compulsório, é um tipo de tributo, que é da União e exige lei complementar. Quarto, Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, ele veio com a reforma agora. Tá? Quinto, CBS, que é Contribuição de Bens e Serviços, que também veio com a reforma. CBS. Sexto, Imposto Residual, é um imposto da União. Imposto Residual. E sétimo, é a contribuição residual para a Seguridade Social. Contribuição residual para a Seguridade Social. São 7, tá? Todos os outros tributos dependem apenas de lei ordinária da sua instituição. Tá legal? Bom, esse princípio, ele visa proteger o contribuinte, que vai ter uma proteção de que não haja criação de um tributo por decreto. Depois vocês vão escutar a aula gravada, e aí eu falei muito dessa coisa de por que um tributo tem que ser instituído por lei. Tá? Importante vocês escutarem, tem um fundamento, até meta jurídico para isso. Tudo bem? Só que esse princípio também, ele tem um outro viés de proteção da fazenda pública, que é o seguinte, também, assim como um tributo só pode ser instituído ou aumentado por lei, qualquer tipo de benefício fiscal,
para reduzir tributos, para dar isenções tributárias, tem que ser por lei também. Tá? Então, qualquer coisa que dê um benefício fiscal para um contribuinte, tem que ser por lei. E a Constituição vai dizer que tem que ser por lei específica. Tem que ser uma lei que trate especificamente daquele benefício fiscal ou daquele tributo. Não pode ser uma lei que trate de um assunto aleatório. Tá? É necessário que haja uma lei específica para dar um benefício fiscal. Por que é necessário que haja uma lei específica? Porque era muito comum no passado o chamado contrabando legislativo, ou então os jabutis, que é a terminologia que o pessoal usa no processo legislativo. Então, o exemplo que o professor super famoso, excelente, dá, que é o professor Ricardo Lodge, diz assim, olha, imagina que vão aprovar uma lei para regulamentar a profissão que existia no passado dos lanterninhas. Sabe aquela lanterninha? O cara fica no cinema ali e tal, ajudando os outros a encontrar lugar e tal, sendo fiscal da moralidade ali no cinema. Então, aí a lei diz assim, o lanterninha, artigo 1º, essa lei dispõe sobre os lanterninhas. Artigo 2º, a jornada do lanterninha não poderá ultrapassar 6 horas diárias. Artigo 3º, o lanterninha terá direito adicional de periculosidade, em razão das situações que ele pode se envolver ali na atuação profissional dele. Artigo 4º, o lanterninha fará jus a um desconto para o seu sindicato dos lanterninhas. Artigo 6º, fica revogado o artigo 3º da Lei número 2.344 de 1952. Artigo 6º, a lei que dispõe sobre os lanterninhas entra em vigor na data de sua publicação. Então, os parlamentares já votam, achando que esse artigo que fala dessa lei lá da década de 50 do século passado era alguma coisa que tinha a ver com lanterninha. Mas, na verdade, estava se concedendo por esse artigo uma isenção para os produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Entendeu? Isso é chamado contrabando legislativo. Tentar provar uma coisa sem os outros perceberem. Certo? Então, para se conceder isenção, isso decorre de um outro viés do princípio da legalidade. É necessário que um benefício fiscal seja aprovado por lei específica. Isso está no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Tá? O princípio da legalidade geral, que veda instituição e aumento de tributos públicos, está no 150, inciso 1. 150, inciso 1. E o 150, parágrafo 6º, vai trazer essa ideia da lei específica. Tudo bem? Bom, essas são as ideias principais desses dois primeiros princípios, capacidade contributiva e princípio da legalidade tributária, que são considerados mais importantes, tá? Enquanto a capacidade contributiva, ela tem muito a ver com a justiça fiscal, esse valor de uma justiça fiscal. O princípio da legalidade tem a ver com a segurança jurídica fiscal. É uma coisa que a gente estuda lá no começo da faculdade. O direito está sustentado sobre 2 pilares: justiça e segurança jurídica. Tá? Então, capacidade contributiva está preocupada com a justiça. O princípio da legalidade tributária com a segurança jurídica. Ok? Mas existem outros princípios. Então, o próximo que a gente vai estudar é o chamado princípio da igualdade tributária. Pô, mas acabou de falar da capacidade contributiva, que está relacionada à igualdade material. Esse princípio da igualdade tributária está mais relacionado à igualdade formal. Está todo mundo igualzinho, que está na mesma situação. Tudo bem? Então, o que ele vai dizer? Que pessoas que estejam em situações equivalentes, elas devem ser tratadas de forma igual, do ponto de vista tributário, independentemente do nome que se dá
ao rendimento que ela recebe, tá? Ou ali o cargo que está ocupando. Então, por exemplo, antes de ser professor da UF, eu fui professor da Uni La Salle. E tinha um professor tributário maravilhoso na La Salle, chamado Barragan, tá? Um dos mais famosos professores da Uni La Salle. Vamos supor que o Barragan, quando recebe a remuneração dele, ele recebe de uma empresa, é uma entidade privada, não é uma empresa, não é uma entidade pública, é uma pessoa jurídica privada, e ele tem uma carteira assinada. Então, qual o nome que se dá à remuneração que ele recebe? Como trabalhador seletista. A gente chama de salário. Salário é o nome que se dá à remuneração paga ao empregado. Ele é empregado. Eu fui empregado de lá um ano e meio. E ele recebe, por exemplo, como professor de tributário, 20 horas semanais, recebe R$4.000, tá? Por hipótese. Eu dou aula 20 horas semanais de direito tributário na UF e recebo R$4.000. Qual o nome que se dá à contraprestação pecuniária paga ao servidor público? Ou vencimento ou remuneração. Tudo bem? No nosso caso, professor. Se fosse um juiz, um subsídio e tal. Então, eu recebo R$4.000, um nomezinho de remuneração. Ele recebe R$4.000, um nomezinho de salário. Tem diferença essencial, substancial nisso? Não. Mesma situação econômica. Então, a gente não pode ter tratamentos diferenciados só porque a nossa remuneração tem um nome diferente. Esse é o princípio da igualdade tributária. Tá? Pessoas que têm situações equivalentes têm que ser tratadas de forma igual. Mas e as isenções tributárias? Que existem, né? Algumas pessoas não pagam tanto tributo. Né? Você tem, por exemplo, pessoas que são aposentadas, recebem aposentadoria e pagam determinados tributos, imposto de renda. E tem outros que são aposentados, mas que têm uma doença grave e tem uma lei que concede isenção para essas pessoas. Tá? Então, vamos supor que esses dois exemplos, as duas pessoas ganham 10 mil por mês de aposentadoria. Uma tem doença gravíssima, a outra não tem. Então, a que não tem vai pagar imposto de renda. A que tem a doença grave não vai pagar imposto de renda. Bom, mas elas não estão na mesma situação econômica, os dois não recebem aposentadoria, mas quando existe algum motivo de interesse público e razoável para se criar uma discriminação, aí a isenção ela se sustenta. Porque não pode haver isenções que sejam concedidas sem amparo no interesse público na razoabilidade. Por exemplo, os juízes do Distrito Federal estarão isentos de imposto de renda. Como é que eu vou justificar essa isenção? Entenderam? Não tem como, não tem interesse público. Agora, as pessoas com deficiência farão jus a uma isenção para compra de carros adaptados. Eu acho que faz sentido. Você tem como justificar que essas pessoas têm mais despesas, vão ter que adaptar o carro. Faz sentido. Tudo bem? Esse é o princípio da igualdade tributária. Ele está no 150, inciso 2 da Constituição. Tem outro princípio, que é o princípio do não confisco. Tá? Está no inciso 4. O que diz o princípio do não confisco? Ele diz que a tributação ela não pode ter um efeito confiscatório. Tá? A tributação não pode ter efeito confiscatório. E o que é esse efeito confiscatório? O que é confisco, pessoal? Confisco é a retirada de patrimônio do particular para os cofres públicos sem qualquer indenização.
Esse é confisco. Nossa Constituição, em regra, proíbe confisco. Eu só conheço 3 casos em que ela permite o confisco. Tá? Só 3 casos que eu conheço que a Constituição permite confisco. O primeiro está no artigo 5º da Constituição, que é chamada pena de perdimento. O que é pena de perdimento? A pessoa pratica um crime. Então, os objetos utilizados no crime, eles podem ser confiscados para, em prol do poder público, se aplicando a chamada pena de perdimento sem nenhuma indenização ao criminoso. Então, o cara usou uma pistola, pode perder e essa pistola ir para a polícia. Tudo bem? Então, é pena de perdimento. Isso é confisco. É permitido pela lei, pela Constituição. Outra hipótese que a Constituição permite confisco é quando a pessoa cultiva plantas psicotrópicas na sua propriedade. Então, a pessoa tem lá plantação de maconha, por exemplo, né, de forma irregular. Não é para uso medicinal, enfim, totalmente irregular aquela plantação. É para venda de maconha enquanto psicotrópico. Bom, a Constituição tem um artigo, acho que é 232, alguma coisa assim, diz que nesse caso a propriedade ela pode ser confiscada. Tudo bem? Outra situação que a Constituição permite, quando a pessoa utiliza em sua propriedade um trabalho escravo ou similar ao trabalho escravo, também é permitido o confisco da propriedade. Tudo bem? Tirando essa hipótese, a Constituição não permite, porque você tem o direito de propriedade privada. Ela tem que cumprir sua função social, mas a nossa Constituição garante a propriedade privada. Tá? Então, a tributação, gente, ela não pode ter um efeito confiscatório. Isso está ainda meio abstrato. Então, existem 4 parâmetros para que uma tributação não seja considerada confiscatória. O primeiro parâmetro é o seguinte: é muita informação, né? Não reparem, mas é isso mesmo. Aí depois, por isso que a gente grava as aulas, porque aí se perderem alguma coisa, vocês podem depois reescutar. O primeiro parâmetro é que a tributação sobre a propriedade, ela tem que ter alíquotas pequenas, ou alíquotas módicas. Por quê, gente? Qual a lógica disso? Vamos supor que o IPTU, que é um tributo que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, ele tivesse uma alíquota de 50%, né? Em vez de 1%, fosse 50%. Vocês concordam que em 2 anos a pessoa teria pago todo o valor da propriedade dela a título de tributo? Seria, sim, um efeito confiscatório. Ele perderia a propriedade sem nenhuma indenização. Então, quando você trata de tributo sobre a propriedade, ele tem que ser uma alíquota baixa. É diferente, por exemplo, um imposto sobre exportação de produtos. Esse pode admitir uma alíquota alta, porque o imposto de exportação é o segundo parâmetro, tá? Já podemos anotar aí. Impostos extrafiscais podem ter alíquotas elevadas. Impostos extrafiscais podem ter alíquotas elevadas. O que é um imposto extrafiscal? Só para a gente entender. São tributos extrafiscais. São tributos que visam preponderantemente não arrecadar dinheiro. A intenção do tributo extrafiscal é induzir a um comportamento. Ele quer induzir a um comportamento. Então vamos supor, gente, pensa na Covid. Tá? Chegam milhares de doses de vacina. E o Brasil tem uma indústria que produz muitas seringas e agulhas para aplicação de vacina. Só que está todo mundo, no mundo inteiro, comprando do Brasil as seringas e as agulhas. Porque está havendo uma crise de seringas e agulhas no mundo inteiro. Então o Brasil as fábricas brasileiras estão exportando as seringas e agulhas. E aí o governo vê que vai vencer
todas as vacinas porque está faltando seringa e agulha no Brasil. Então, o que ele pode fazer? Ele pode aumentar o imposto de exportação das seringas e agulhas para que se torne desinteressante a exportação. O cara vai ter que pagar tanto para exportar o imposto, que ele vai preferir vender no mercado interno. Percebo que o ideal para o governo nessa hipótese é não arrecadar, porque se ele arrecadou, é sinal que o cara exportou. Mas ele não quer que o cara exporte, ele quer que ele venda no mercado interno. Então ele quer induzir um comportamento. Isso é um imposto extrafiscal. Então sabe qual a alíquota do imposto de exportação? Pode chegar a 150%. Que não é considerado confiscatório, porque é o segundo parâmetro. Tributos extrafiscais comportam alíquotas elevadas. Foi muito importante induzir esse comportamento. Tá? Crise de abastecimento de trigo. O pão francês está caríssimo porque o Brasil está exportando todo o trigo. Bom, aumenta a alíquota do imposto de exportação para que induzir a venda no mercado interno. O imposto de exportação, gente, só de curiosidade, a gente vai estudar ele. Ele incide sobre pouquíssimas coisas, tá? Porque o Brasil quer exportar, né? Não quer ficar... É interessante que para o comércio exterior brasileiro que haja bastante exportação. Então, ele incide sobre pouquíssimas coisas. Uma das coisas que incide o imposto de exportação, salvo engano, é venda de castanha do Pará in natura, num volume de não sei quantas toneladas. Por quê? Porque o governo quer que haja processamento da castanha em território nacional. Em vez de a gente vender a castanha in natura e comprar ela processada, na latinha, limpa, ele quer estimular um comportamento, quer fazer porque a venda da castanha já processada não incide imposto de exportação, alíquota zero. É um exemplo. Tá? A gente até lembra, você estava, Dani, na aula de imposto de exportação, que a gente viu o que né? Castanha, né? Castanha era... Tinha munições, armas também. Armas... Porque o que estava acontecendo? Cigarro também. Cigarros, sim. Por que a gente cobra? Porque o que estava acontecendo? Quando era alíquota zero, empresas no Paraguai compravam todos os nossos cigarros. E aí, com alíquota zero, e as pessoas conseguiam trazer os cigarros para o Brasil sem tributação e vender aquele mesmo cigarro que é bastante tributado no Brasil, porque por razões extrafiscais e seletividade se joga a alíquota do cigarro lá para cima, não é essencial, né? Supérfluo, seletividade, ainda faz mal para a saúde. Então a alíquota é alta e aquele cigarro brasileiro que passava pelo Paraguai e voltava com valor bem baixo. Tá? Então, aí você começou a cobrar imposto de exportação. A gente vai ver isso quando estudar imposto de exportação. Tá? Terceiro parâmetro. A tributação, para não ser confiscatória, ela não pode atingir o chamado mínimo existencial. Eu sei que o André com certeza já ouviu falar disso. Você já ouviu isso, mínimo existencial? Você também, né? Então, o que significa uma tributação alcançar o mínimo existencial? O sujeito está naquela condição mínima para a gente dizer que ele tem dignidade. O que é o mínimo existencial? São as condições mínimas necessárias para dizer, está sendo respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana. Qualquer coisa que aconteça ali, se for menos, não está sendo respeitado. Então, essa pessoa, está nas condições mínimas. Exigir tributo dessa pessoa significa fazer com que ela caia por uma situação inferior ao mínimo existencial. Então, quando tem situações de extrema pobreza, ou de pobreza considerável, que beire o mínimo existencial, não pode haver cobrança de tributos. Porque senão teria efeito confiscatório. O cara vai estar dando o mínimo do que tem, já não tem nada, vai estar... Entendeu? Então, como é que isso funciona na prática? Existem um monte de regras de isenção para taxas. Por exemplo, taxa
de vestibular, de Enem, para pessoas que estão em situação de mínimo existencial, ela não vai pagar esse tributo que chama taxa de inscrição. Né? Entre outros, taxa judiciária, vai ter acesso à justiça sem pagar. É um hipossuficiente. Entre outras medidas para não tributar e atingir o mínimo existencial. Tudo bem? E um outro parâmetro, quarto e último do princípio do não confisco, é que quando a gente analisa se uma tributação é confiscatória ou não, a gente pode ver se determinada situação ela é objeto de mais de um tributo cobrado pela mesma pessoa jurídica que, somando as alíquotas, acaba gerando uma tributação muito alta, muito alta. Tá? Então, a soma das alíquotas sobre a mesma riqueza, ela pode ser considerada para fins de análise do princípio do não confisco, a soma das alíquotas. Um exemplo prático fica fácil de a gente ver. Eu sou servidor público federal, da UF. Então, vamos supor que eu ganho abaixo, da progressividade, eu pego uma das tarifas mais baixas, porque eu sou 20 horas, não é muito pouco mesmo. Mas, vamos supor que eu ganhasse, sei lá, mais de R$7 mil, R$5 mil. Eu pagaria a alíquota de 27,5%. Só que, além da União me cobrar um imposto de renda, 27,5%, a União já me cobra a contribuição previdenciária para minha aposentadoria, que é um outro tributo, certo? Que gira em torno de 12%, mais ou menos. Então, 27,5% mais 12% dá 39%. Beleza? É bem alto. Eu já recebo meu salário decotado, minha remuneração, de 39%. Aconteceu no Distrito Federal, acho que com eu mesmo, que houve uma tentativa de aumentar essa contribuição previdenciária para algo em torno de 22% ou 23%. Então, quando somava com a alíquota de 27,5%, dava um desconto na remuneração de mais de 50%. 27,5% mais 23% vai dar 51,5%. Né? Então, dava ali uma 50,5%. Aí o Supremo olhou para aqui e falou, pô, a mesma riqueza, a mesma pessoa jurídica está cobrando 2 tributos, mas que com as alíquotas somadas, as alíquotas por si só simples não seriam confiscatórias, mas somadas não é efeito de confisco. Tá? Então, esse a gente pode dizer que é confiscatório se somar as alíquotas deu um valor muito alto. Tudo bem? Esses são os 4 parâmetros que a gente tem. Professor, aquela taxação que o Haddad fez, que taxava a Shen, foi chamada taxa das blusinhas, seria o terceiro parâmetro? Para influenciar o mercado interno? Então, é uma pergunta muito boa. O que acontece? Esse tipo de produto, né, a gente está falando de tributação sobre o consumo de bens. Né? Esses bens, eles são comprados tanto por pessoas mais ricas quanto por pessoas mais pobres. Então, eu pela primeira vez comprei um negócio numa Shein dessa vida recentemente. Foi o negócio lá que eu precisava lá em casa. E era um produto que podia ter sido comprado por uma pessoa muito em uma situação econômica mais vulnerável. Então, o que acontece? Como a tributação ali, o imposto de importação, ele incidiria sobre o importador e ele repercute isso, tipo o ICMS de mercados, para que aquele consumidor acaba pagando no preço, né, o valor do imposto de importação. Não só importação, imposto de importação, o imposto de importação, ICMS importação, IPI importação e PIS/COFINS importação. Então, o que acontece? Nesse caso,
como a ação ela vai atingir tanto pessoas com poder aquisitivo como pessoas sem poder aquisitivo, é aquela tributação sobre compra de bens, a melhor técnica da seletividade, que é aquela que a gente estudou. Se uma pessoa está importando bens, é difícil a gente saber se essa pessoa tem ou não tem poder aquisitivo, entendeu? Então não daria para aplicar se presume que tem algum poder aquisitivo, ainda que seja uma pessoa que está comprando blusinha importada, se presume que essa pessoa está preferindo importar do que comprar no mercado interno. Mas é uma presunção muito mais ou menos, né? Porque às vezes é muito mais barato você comprar, e normalmente, né? Do que comprar no mercado interno. Então, mas essa questão da tributação sobre esses produtos importados de baixo valor poderia suscitar essa dúvida, né? Mas como a gente não sabe quem está importando, não dá para bater ali ou criar um critério só. Mas pode ter efeito extrafiscal, né? Pode ter também. Pode ter uma ideia extrafiscal de querer aumentar a produção. Isso, tem esse aspecto. E pode ser que... e esse é o argumento oficial, né? O argumento oficial eu vou tributar para estimular a indústria nacional. Vou tributar para tornar desinteressante a compra das blusinhas. E são muitas outras coisas, mas blusinhas no mercado internacional para favorecer a indústria têxtil brasileira. Bom, outro princípio, pessoal, que horas são? 5h30. Vamos parar então para não atrasar aqui. A gente normalmente vai até 12h30, tá? Só para vocês saberem, porque tem gente que tem que correr para o estágio. Então, na aula que vem, a gente vai falar dos últimos princípios e vamos falar das imunidades tributárias também, tá? Por favor, pessoal, não deixem de escutar as aulas. A Dani já vai colocar no Telegram, já vai. É importantíssimo, porque tem muito conteúdo, muito importante mesmo. Quinta-feira que vem a gente termina de fazer essa parte de fundamentos, base, direito tributário, e já na terça-feira da semana que vem já começamos o imposto de importação. Tá legal?